Senhor. E aí eu fiquei pensando a respeito disso durante o dia inteiro. E eu hoje vou precisar de alguns voluntários para me ajudarem aqui. Eu vou aproveitar enquanto nossos irmãos ali preparam tudo, porque eu quero que vocês saiam na filmagem também comigo, os voluntários. Então eu preciso de 4 voluntários corajosos. Podem ser homens, mulheres, adultos, crianças. Eu preciso de voluntários que sejam corajosos. Então, mas assim, se vocês esperarem, vocês sabem que eu tenho uma técnica boa para isso. Então, aí eu preciso de 4 voluntários aqui, por favor, queridos. Vamos lá, senão eu vou ser obrigado a usar a minha técnica. Ó, eu preciso que venham aqui. Não, voluntário que fica sentado no banco não é voluntário. Aí, glória a Deus. Oh, aleluia, teve mais voluntários. Aí, muito bom, glória a Deus. Isso, vamos lá. Eu quero, olha só que bênção. Nós temos aqui 3 gerações, né, distintas. Deixa eu ver, a minha tá quase ali com a do Everton, mas não tá muito assim, né? E eu fiquei pensando a respeito de algo que a gente fazia quando garoto, pelo menos eu fazia. 2 tipos de brincadeira. Eu não sei como que chamam agora, vocês me ajudam, tudo bem? Se tiver que mudar do nome, vocês não ligam não, o pastor está ficando velho, e aí vocês me ajudam com o nome novo da brincadeira. No caso da Mara, se fosse outro nome lá, nos idos de, né, Deus sabe quanto aí. Na época do Everton, acho que ainda era o mesmo nome, mas existia uma brincadeira que chamava assim, ó, o mestre mandou. Quem brincou disso já? Ó, que bênção, hein? Ainda chama assim? Então vamos ver se o pessoal me ajuda, se o pessoal lembra. Deixa eu sair daqui para filmar só eles. E aí, tinha algumas coisas meio malucas, mas, por exemplo, o mestre mandou colocar a mão na orelha. O mestre mandou ficar num pé só. O mestre mandou pular num pé só. Isso aí, tá bom, eu não vou fazer mais do que isso, né? Obrigado, querido, espera aí, fica aqui. O mestre saiu de cena, porque eu não sou bobo. Mas tem uma outra brincadeira também. Acho que vocês conhecem. Não é o mestre mandou, mas é siga o mestre. Quem já brincou de siga o mestre? Eu brincava muito com carrinho. Aí um menino saía com um carrinho e ele capotava o carrinho dele. Aí todo mundo dizia, aí tinha que capotar o nosso carrinho também. Então, siga o mestre é mais ou menos assim, ó, não é? A gente vai fazer uma fila e aí o que eu fizer você tem que fazer, tá bom? Então vamos lá, vem aqui, ó, atrás de mim, ó, um pé aqui e outro aqui. Vai lá. Isso, todo mundo aí, ó, tem que seguir o mestre. A Mara também, Mara, não disfarça não. Aí olha só, vamos lá, ó. Estamos seguindo? Ajuda aí, eles estão seguindo? Então, vamos lá, vamos ver se eles vão seguir direitinho. Estão seguindo? Oh, meu Deus do céu, acidentes acontecem. Tudo tem problema. Depois você corta aí. Vamos lá, vamos subir aqui. Estão seguindo o mestre. Isso, a Mara não pulou a vez, muito bem. Aí, agora a gente para aqui. Aí, ó, estamos seguindo o mestre. Meus auxiliares são bons. Isso. Você pode aplaudir o Senhor, querido, pelos meus auxiliares? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Vocês podem sentar. Isso? Obrigado, queridos. Podem sentar, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Voluntários de muito valor. Quando eu perguntei se alguém já tinha brincado de o mestre mandou, a maioria levantou a mão. E de uma forma bastante interessante, poucas pessoas levantaram a mão quando eu perguntei se já tinham brincado de siga o mestre. Qual é a diferença entre um e outro? No segundo exemplo, quando eu falo o mestre mandou, a Emily está seguindo o mestre agora, ela gostou, né? Quando, no primeiro momento eu digo assim, o mestre mandou, e aí o mestre mandou pular num pé só. Eu fico só olhando se está pulando. O mestre mandou cacarejar. E aí eu fico olhando. Mas no segundo exemplo, quando você brinca de siga o mestre faz e você segue. Você vai na direção dele, você tem um referencial, você tem em quem olhar. E aí eu quero compartilhar 2 textos com vocês, amados, nesta noite, para a gente compartilhar um pouquinho a respeito disso. Do que é que Deus quer para as nossas vidas. Você pode abrir em Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 a 22.
Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos 17 a 22. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pausa aqui. Eu creio que se fosse alguém brincando conosco aqui, né, na nossa brincadeira, ia falar assim: o que eu tenho que fazer para eu ser um mestre agora? Porque eu não quero só ficar imitando, não. Como que eu faço agora para quando eu quero mandar também? Eu quero estar aí na mesma condição que você, né? E ele diz assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu rápido: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, olhando, o amou e disse: só uma coisa então te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. Queridos, eu não quero me ater aqui às propriedades, aos bens e ao dinheiro que esse jovem tinha, porque na maioria das vezes é o que a gente faz. O próprio título do texto já diz assim: o jovem rico. Na maioria das Bíblias é o título aqui, o jovem rico. Mas eu não vou me atrever a mudar a Bíblia, né? Porque eu não tenho esse gabarito todo, mas eu vou me atrever aqui a dizer que poderia ter um outro título. E talvez fosse o título que eu colocaria nesta noite: o jovem que não quis seguir ao mestre. Ele teve a oportunidade de seguir ao mestre. Ele foi convidado a seguir o mestre. Em meio a tantas pessoas que andavam ao redor de Jesus, em meio a tanta gente que apalpava, que empurrava, que tentava tocar nas vestes de Jesus, em meio a tantas pessoas que estavam ao redor dos discípulos, este jovem, ele recebeu um convite direto do mestre. Ele foi ousado. A palavra do Senhor diz que ele se atirou no caminho de Jesus, dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Porque se a gente for ler um pouquinho antes, Jesus estava falando que para herdar a vida eterna, para entrar nos céus, era preciso ser como criança. Por isso que eu fiz questão aqui, e glória a Deus que vieram algumas crianças, porque ser como criança às vezes é bom. Brincar de siga um mestre muitas vezes é bom. Mas neste caso aqui, o jovem teve a oportunidade de seguir ao mestre. Ele foi convidado para seguir ao mestre, mas ele não quis. Pastor, por que ele não quis? Porque ele aprendeu a brincar de o mestre mandou. E aí então ele brincava tão bem de o mestre mandou que ele não quis trocar de brincadeira. Ele aprendeu que não pode matar, então eu não mato. O mestre mandou não matar, eu não vou matar. O mestre mandou não roubar, eu não vou roubar. O mestre mandou não adulterar, eu não vou adulterar. O mestre mandou ir na igreja no domingo, eu vou na igreja no domingo. O mestre mandou eu dar o dízimo, 10% do que eu ganho, então eu vou dar o dízimo, 10% do que eu ganho. O mestre mandou eu não faltar no primeiro domingo, porque é dia de Santa Ceia, então eu não falto no domingo, porque é dia de Santa Ceia. O mestre mandou eu me envolver em algum ministério, então eu vou me envolver em algum ministério. O mestre mandou eu ir no discipulado, então eu vou no discipulado. O mestre mandou eu entrar em alguma célula, então eu vou entrar em alguma célula. O mestre mandou eu aprender a tocar para tocar na igreja, então eu vou aprender a tocar para tocar na igreja. O mestre mandou, e nós poderíamos aqui ficar a noite inteira citando o mestre mandou. E aí nós talvez estivéssemos fazendo, por quê? Porque o mestre mandou. Mas aí eu quero lembrar, amados, que o jovem ele fazia tudo aquilo que a lei mandava. O jovem fazia aquilo que tinha sido estabelecido para ele fazer. Que horário que tem que chegar no culto? Então vou chegar a esse horário. Que horário que eu tenho que orar? Eu vou orar. Que horário que eu tenho que fazer tal coisa? Eu vou fazer. Como que eu tenho que fazer? Tem que botar uma roupa, um terno, uma gravata. Então eu vou colocar um terno e a gravata. E ele aprendeu assim. Ele foi ensinado assim. E aí, de certa forma, amados, não dá para a gente cobrar ou esperar muito dele.
esperar que ele mude a atitude. Mas, por incrível que pareça, ele demonstrou uma atitude especial, porque diz o texto que ele, enquanto Jesus estava no caminho, ele se lançou diante do Senhor. E eu diria assim, que coragem. Aquela mulher que foi chegando no meio da multidão e tocou as vestes de Jesus, e Jesus parou e olhou, alguém me tocou, ela tremia de medo, diz a palavra, ela já estava com medo. Agora imagina esse jovem que se jogou na frente de Jesus assim, para tudo. Eu quero falar com esse homem, eu preciso falar com esse homem. E aí ele diz assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz assim, por que você está me chamando de bom mestre? E aí às vezes a gente fala assim, nossa, como Jesus foi mal educado. Gente, por que Jesus foi grosseiro com aquele jovem, um jovem tão disposto a servir? Jesus já conhecia o coração dele. E Jesus sabia que na hora de seguir o mestre, ele não ia seguir. E aí eu fico me perguntando, por que muitas vezes é difícil seguir o mestre? Por que é mais fácil, o mestre mandou e eu faço? Uma das coisas que eu pensei aqui com os meus botões, como dizia o meu pai. É mais fácil obedecer o mestre porque não requer tanto compromisso. O mestre mandou ficar lá na beiradinha da escada para ver se você cai. Aí você fala assim, eu não sou bobo, eu não vou. Mas o mestre mandou, tá bom, mas tudo tem limite. O mestre mandou você parar na frente do carro. Não vou não. O carro está parado? Não, está andando, então eu não vou. Se o carro estiver parado, tudo bem, mas se o carro estiver andando, eu não vou. Aí também não requer muito compromisso, porque eu não me responsabilizo. Olha, o mestre mandou empurrar essa caixa de som até a beiradinha. Mas e se ela cair? Foi o mestre que mandou, não sei de nada. A gente não assume responsabilidade. Olha, o mestre mandou você ir lá e empurrar o galão de água até ele cair. Mas gente, vai derrubar água na igreja toda. Pastor que mandou, não sei de nada. Depois aí, pastor que se vira. Tem alguns que dizem assim, querido, se o seu pastor mandar você fazer, você tem que fazer. Depois ele vai dar conta com Deus. Mas e se você for para o inferno? O que adianta o pastor dar conta com Deus? Então a gente tem que ter um limite. E aí nesse caso eu entendo que muitas vezes é mais cômodo a gente viver nessa base do o mestre mandou. Ele mandou, eu fiz. Bom, mas você não viu que... Não, eu não sei de nada, ele mandou eu fazer, eu fiz. Eu não assumo compromisso. Quando fala assim, seguir o mestre, aonde ele for eu vou. E os riscos, eu corria risco aqui de cair. Não é? Eu corria riscos, o Otávio caiu. E eu corria riscos, porque o meu sapato é sola de madeira, ó, e aí eu podia escorregar e cair. E vocês iriam rir, obviamente. Ou não? É mais provável que sim. Tem gente pensando e tem gente que já está rindo só de pensar no pastor caindo. Mas a verdade é que quando eu sigo o mestre, eu também assumo riscos, eu assumo responsabilidades. Porque eu estou seguindo um exemplo. E a palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele se prendeu naquilo que ele tinha. E amados, talvez eu e você não tenhamos as mesmas riquezas que ele tinha. E é por isso que eu não quero me ater às riquezas. Mas é porque ele era rico. E aí depois o texto ainda diz que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ok. Pastor, mas o senhor está ignorando essa parte? Não, eu só não li até essa parte, porque a ênfase que eu quero aqui é nós pensarmos em como é importante seguir ao mestre, independente do que eu tenho para deixar. E amados, muitas pessoas deixam um emprego, deixam família, muitas pessoas deixam casa, carros, bens, para seguir a Jesus. E hoje nós vemos só em filmes, né? Eu soube que de manhã passaram aqui o filme sobre Paulo, não é? E eu acho que se a gente olhar para a vida de Paulo, a gente vai perceber que ele deixou um monte de coisa para servir a Jesus. Ele relutou, ele perseguia os camaradas, mas depois ele largou mão de tudo, e para ele o morrer era Cristo. Viver é lucro. Se eu viver, eu estou no lucro. Se eu morrer, eu estou em Cristo. Era mais ou menos assim. O pensamento dele era esse. Mas Paulo, e se você morrer? Estou em Cristo Jesus, aleluia. Bom, mas e se eu não morrer? Se eu não morrer, eu já estou no lucro, filho. Para mim já é lucro. O que eu tinha para viver, eu vivi. Fiz bobagem. E o que eu viver daqui para frente é só glória do Senhor, é só bênção, é a permissão divina, e eu estou no lucro.
Isso é estar disposto a seguir. Ele entendeu isso e ele seguia o mestre. E amados, aquele jovem se entristeceu e ele decidiu não seguir o mestre. E eu quero então compartilhar um outro texto que está no capítulo 8. Se você voltar uma página na sua Bíblia. Capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Queridos, talvez o maior desafio para nós, e aí a lição que eu quero que a gente guarde nesta noite, é abrirmos mão dos nossos desejos, das nossas vontades, abrirmos mão daquilo que está impregnado na gente. Ele diz assim, olha, aquele que quiser. Jesus convoca uma multidão, e aí ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixe as suas vontades, deixe as suas riquezas, deixe aquilo que te prende, e toma a sua cruz e me siga. Mas ele diz mais uma vez assim, olha, aquele que quiser, vocês não são obrigados, vocês podem decidir. Mas se vocês decidirem, então não é para brincar de o mestre mandou. Se vocês decidirem, é para seguir o mestre, porque eu vou estar com vocês. E quando ele diz para você seguir o mestre, amados, eu quero dizer a você, Jesus não fica mandando. Quando às vezes a gente pensa assim, ai pastor, mas é porque está tão difícil. O que Jesus passou foi muito pior. Às vezes a gente tem dificuldade em servir ao Senhor, sabe por quê? Porque a gente pensa como quem está obedecendo o mestre. E aí a gente fala assim, ai, mas esse negócio de jejuar, de ficar um dia inteiro só tomando água, suco e vitamina, isso é coisa para Jesus. E onde já se viu? Para que esse sacrifício? É porque a gente está pensando que Jesus está lá no céu, mandando a gente fazer e só olhando. Enquanto isso, ele come frutas, come picanha, come lasanha, como se ele já não tivesse feito algo muito maior por nós. Quando a gente pensa em separar tempo para orar, a gente fala assim, olha, nós vamos para o retiro. E aí fala assim, que hora vai acordar? Vai acordar 7:30 da manhã. Para quê? Para orar. E você fala assim, não acredito, para que isso? É porque a gente pensa assim, olha, Jesus deve estar lá no alto, com o despertador celestial tocando e mandando o pessoal vir tocar corneta para acordar a gente. Tocando o terror aqui para a gente ficar acordado para orar, enquanto isso ele vai voltar a dormir. Tem algumas esposas que têm esse privilégio, não é? Acorda, aí vai lá com o esposo, prepara um café, dá um beijinho, dá um bom. Só põe. Minha mãe fazia isso, não sei se existe penhoar. É penhoar que fala, irmão? Não, hobby é só quando sai do banho, irmão, né? Porque era penhoar. E a gente também não tinha hobby, era uma toalha enrolada assim. Eu tinha uma toalha de toquinha, que tinha até 2 orelhinhas assim, aí eu colocava a toalha e eu acho que eu usei até uns 14 aqui. Porque não tinha hobby. Hoje em dia a gente tem hobby, é lindo. Mas a minha mãe colocava um penhoar, eu lembro assim, e às vezes tem aquele chinelinho que a gente sempre dá no Dia das Mães, não é um chinelo de macarrão como o do Cris, mas é um chinelinho bem gostoso. E aí ela vai, prepara um café, passa um café quentinho e tal. E aí depois ela vai até o portão, tchau, bem. Aí o marido sai com uma bolsinha, com a marmitinha, aquela de alumínio que faz barulho quando volta vazia com um garfo lá dentro. E aí ela faz assim, e corre para a cama e volta a dormir. Glória a Deus. E ainda mais quando as crianças estudam à tarde. Ó, que bênção. Eu estudava à tarde, aí minha mãe aproveitava. Às vezes a gente tem a sensação de que é assim. Deus vai mandar a gente fazer e aí ele vai voltar para descansar junto com o pai. E aí quando você está lá ralando, orando, jejuando, seu joelho está doendo e você está lá clamando, Senhor, e aí começa a escorrer assim o suor e você fala, Senhor, eu estou clamando, e aí você pensa assim, mas peraí, será que o senhor está acordado agora? Peraí, o Espírito Santo do Senhor me acordou às 4:30 da manhã, eu creio que é para orar, mas o senhor está ouvindo, né? Quer que eu faça barulho para o senhor acordar? É para ficar acordado, não cochila não.
E a palavra do Senhor diz que aquele que nos guarda, ele não dormita, ele não cochila, ele não toscaneja, ele nos guarda o tempo todo, 24 horas. Então, querido, se o Senhor está te chamando para seguir, é porque o mestre vai estar à frente, é porque o mestre vai estar contigo. Você não vai ser pau mandado, você não vai ser alguém que só obedece, você não é marionete. O Senhor quer você junto dele. O Senhor nos quer junto dele. E quando ele diz assim, ó, venha, pode me seguir, é porque ele vai estar à frente correndo os riscos. Ele vai estar à frente, ele já fez tudo que precisava, o sacrifício que precisava, para que nós pudéssemos estar aqui, já foi feito. E às vezes a gente pensa assim, ai, meu Deus, domingo à tarde, ai, agora, jogo do Palmeiras, oh, ai, como é que eu vou fazer para ir para a igreja? Hoje não tem nem palmeirense aqui, ó, deve ter perdido. Não vou nem entrar em detalhes, mas deve ter perdido. E aí a gente fala assim, ai Senhor, ir para a igreja, eu tenho que ir, ai, mas que vontade de ficar. Será que se o Senhor estivesse aqui, o Senhor iria? Iria, ele não ia ser palmeirense, não é possível. Brincadeiras à parte. Às vezes a gente acha que a gente é que está fazendo, como se Jesus já não tivesse feito antes. E eu quero dizer a você, querido, tudo que o Senhor te chamar para fazer, tudo que o Senhor confiar você para fazer, tudo que o Senhor te convidar a fazer, porque a palavra está dizendo, quer dizer assim, olha, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, mas ó, primeiro, negue-se a si mesmo, porque depois não adianta vir e ficar, ai, mas é porque eu não queria ir. Meu, você não queria, é igual ir para o exército. Ir para o exército é assim, ó, negue o seu paladar, negue o seu estômago, ou passe fome, porque você vai chegar lá e vai comer e acabou. Você vai para o meio do mato, fazer um acampamento, e alguém faz lá um caldeirão de feijão, e aí você olha assim, metade da panela tem feijão, outra metade tem água. Você vai ficar discutindo que o da sua mãe tem um caldinho bem gostoso? Você vai tentar ficar procurando bacon no meio do feijão que está mais parecido com pedra? Você vai comer, querido. E ali você negou a si mesmo, você vai, a partir dali você vai viver aquilo. E quando Jesus diz assim, olha, se você quiser, negue-se a si mesmo. Então saiba que não é a tua vontade que tem que prevalecer. E aí então você toma a sua cruz e me siga. Às vezes a gente quer seguir ao Senhor, mas sem negar a gente, sem negar nossa vontade, nossa natureza, os nossos desejos, a nossa vontade de ser o mestre. E aí eu penso, aquele garoto foi lá, mestre, e aí, como que eu faço? É igual a gente. E aí eu lembro que na época que eu brincava com o carrinho, nós tínhamos algumas regras, né? E uma das regras era, quando capotava, ia para o final da fila. Então saía uma trilha de garotos com um carrinho puxando. E aí subia na calçada, descia da calçada, dava cavalinho de pau e todo mundo ia atrás. Capotou, já era, ele ia para a fila e o próximo que assumia. Então a nossa expectativa era que o da frente capotasse o carrinho. A nossa expectativa é que ele tivesse problemas no percurso para a gente assumir a liderança. E isso é não negar a si mesmo. Isso é a nossa natureza é assim, é orar dizendo assim, Senhor, olha, seja feita a tua vontade, mas ó, o Senhor sabe que eu quero é isso aqui, né? Senhor, venha a nós o teu reino, mas não 100%, deixa um espacinho para que o nosso reino também se manifeste, ou seja, que a minha vontade se manifeste. E amados, nessa noite eu creio que o Senhor está nos convidando para entender que mais importante é nós seguirmos ao Senhor, porque Ele não vai nos desamparar. Se a gente achar que nós estamos sendo só mandados, que Ele está dando ordem, que Ele está com um controle remoto, assim, né, um joystick, né? Hoje em dia é assim, só com botõezinhos. Na minha época tinha, eu nem vou falar como era na minha época, porque vocês vão rir. Era assim, Regininha, a Regininha da minha época se entregou. O Senhor, Ele quer que a gente esteja perto dEle. O Senhor, Ele nos quer junto dEle. E a expectativa de Jesus para nós, querido, entenda uma coisa, a expectativa de Jesus para você é a mesma expectativa que Ele tinha em relação àquele jovem. Jesus não tinha expectativa a respeito do que aquele jovem tinha, do que aquele jovem poderia oferecer, de quais eram os talentos que aquele jovem tinha, né? Tipo assim, agora que eu toco muito, vou para a igreja, já estou até vendo, o pessoal vai querer que eu toque no louvor. E às vezes a gente deixa isso entrar no nosso coração. E às vezes a gente como igreja comete esses erros. Vem lá um camarada que se converteu, eu toco violão, é mesmo? Aí o cara, pronto, a gente joga o Paulinho de canto. Esse cara é o cara bom, ele toca violão pra caramba. Não esse Paulinho, só um exemplo, aqui calhou de ser o mesmo nome. Outro Paulinho.
Vou dar outro exemplo para não falar que eu falei do Paulinho. Aí vem um camarada lá, o cara era baterista do Guns N' Roses lá, não sei da onde, de uma banda super famosa lá. E aí ele vem aqui, todo mundo fala assim, meu, aquele cara lá é o batera não sei da onde. E aí todo mundo olha e fala assim, ah, mano, ô cara, por que você não entra no louvor com a gente? O cara fala assim, ah, não sei, deixa eu ver. Aí o cara... Aí a gente pega e joga o Rafael e o Reginaldo de lado. E também não é o Rafael e o Reginaldo daqui não. Outro exemplo. Esse cara é o baterista, ele é o cara. E às vezes essa pessoa vem achando que, de fato, o Senhor precisa dessas riquezas. E o mestre está dizendo assim, querido, vem para perto, vem para junto. Eu quero é você. Jesus estava dizendo para aquele jovem assim, olha, eu quero você perto de mim. Eu quero você junto de mim, vem aqui, vem para junto de mim. Eu quero que você conheça o meu amor, eu quero que você caminhe comigo, venha me seguir, venha ser meu discípulo. E a mesma expectativa que Deus tem para mim e para você, amados, é que nós sejamos discípulos, que estejamos dispostos a segui-lo, que estejamos dispostos a ir além daquilo que nós fazemos. E aí eu vou responder uma pergunta que deve estar assim, bom, o pastor falou negócio de dar dízimo, de ir na igreja, então pastor, não precisa mais vir na igreja? Precisa, claro. Tão bom quando a igreja fica cheia, é tão bom poder te abraçar. Não que o Senhor precise, mas é bom eu te abraçar. Ah, pastor, então não precisa mais dar dízimo? Olha, precisa, porque é um compromisso que você assume com o Senhor, é uma forma de você agradecer a Deus, e a igreja, ela se mantém a partir disso. Ah, mas Deus não é Deus? Ele vai continuar sendo Deus. Ah, pastor, então não precisa mais vir na escola dominical, já que o negócio é só seguir ao Senhor, eu não preciso vir na escola dominical? Precisa, porque você precisa aprender a palavra do Senhor. Não é porque a escola dominical vai ficar sem aluno, é porque você vai ficar sem ensinamento. Às vezes a gente acha assim, ai, essa semana eu vou na escola dominical, que deve estar tão fraquinha, acho que eu vou lá para dar uma força. Ô, Senhor. E é como se a gente dissesse assim, ah, Senhor, eu vou te seguir um pouquinho, vai, para o Senhor não ficar sozinho. O Senhor deve estar sozinho. Aquele jovem acho que olhou para o mestre, e o mestre dizia assim, olha, me segue. E ele falou assim, tadinho, deve estar tão sozinho. Ah, mas não vai ser dessa vez não. Quem sabe numa próxima, né? Não vai faltar oportunidade. A gente ouve isso. Não esquenta não vai faltar oportunidade. Quem sabe numa próxima, né? Eu decido seguir o Senhor. Amados, quantos de nós aqui já não ouviram essas frases? E aí, amado, vamos lá, vamos comprometer. Ah, não, vai chegar a hora, vai chegar o tempo, não esquenta não. Um dia, né, vai chegar a minha vez. Amado, a sua vez já chegou, toma cuidado para ela não passar. E o Senhor está dizendo assim, olha, vem para junto de mim, eu quero que você caminhe comigo. E aí eu quero encerrar lembrando o sentimento do Senhor em relação àquele jovem. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor se entristeceu com a decisão daquele jovem. Amados, não pense que Jesus se entristeceu porque ele estava pensando, poxa vida, quantos pobres poderão ser ajudados com a riqueza desse jovem? Porque a orientação de Jesus foi essa, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí então vem e me segue, vem ser meu discípulo, vem caminhar comigo, eu vou estar contigo. E a dor de Jesus não foi porque assim, poxa vida, podia ter ajudado tanta gente, ia dar para fazer tanta cesta básica, podia ter ajudado alguma casa assistencial, não era essa a dor do Senhor. A dor de Jesus foi assim, puxa vida, por que ele não quis vir? Puxa vida, ele podia ter vindo. Ele veio aqui, ele demonstrou interesse, mas quando eu propus a ele que o mais importante não era ele fazer tudo aquilo, e o mais importante era estar ao meu lado, ele preferiu continuar fazendo tudo aquilo sem estar ao meu lado. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite, amados, é que é importante fazer tudo aquilo que nós já fazemos. Vir à igreja, dar dízimo, visitar o irmão, ligar para os irmãos no dia do aniversário, enfim, tudo isso é importante. Não faltar, não chegar atrasado, tudo isso é importante. Mas nada disso é mais importante do que estar ao lado do Senhor. Nada disso é mais importante do que seguir ao mestre. Quando o mestre te chamar e disser assim, ó, e aí, vamos lá? Negue a si mesmo, negue as suas vontades, os seus caprichos, os seus horários. Você vai viver os meus horários agora. Mestre, mas sabe o que é, né? O senhor me conhece, o senhor conhece o meu coração. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de acordar cedo, então nada de me chamar para ir em reunião de oração de manhã, hein, mestre? O senhor já me conhece.
Ah, Senhor, o Senhor tem os irmãos que estão se contorcendo. Ah, Senhor, o Senhor sabe o meu coração como é para ficar acordado até tarde. O Senhor sabe que não é comigo. Então esse negócio de vigília, o Senhor quer me usar, o Senhor me usa. Mas das 9 às 5, horário comercial. Passar disso, e se quiser tem que pagar hora extra, é 100%. Porque eu não estou assim também tão à disposição. E aí a gente não está negando a nossa vontade. Quando o Senhor diz assim, ó, negue-se a si mesmo, é negar os seus horários também. É negar os seus costumes. O senhor sabe que eu estou acostumado, ó, eu só entro em casa com o pé direito, né? Então, é negar os costumes, negar os hábitos, negar as manias. A gente tem um monte de mania. Tem algumas que são ruins. Tem algumas que são só manias. Tem algumas que são esquizofrenias, que se tornam problemas. Porque a gente começa a criar repulsa com as pessoas de tantos nomes tóxicos que a gente tem, e não precisa ser assim. E quando a gente nega a nossa natureza, quando você nega a si mesmo, e o Senhor vai moldando o seu caráter, e aí você vai ficando mais parecido com Cristo. E quando Paulo diz assim, olha, eu tenho um espinho na carne, não importa você saber o que é, mas eu sofro, sabe por quê? Porque eu nego a mim mesmo todos os dias, porque se eu deixar, a minha vontade é fazer um monte de besteira. Querido, se eu deixar, a minha vontade é pegar o carro, dar 180, colocar o som bem alto, baixar o vídeo, deixar o vento bater no meu rosto, colocar um óculos escuro e tal, e pôr o braço para fora. Aí eu vou lá na beira da praia, o rádio bem alto, aí eu tiro a minha aliança. A vontade carnal da minha carne é essa. Será que eu não sou homem o suficiente para assumir que a vontade da minha natureza? E se tiver algum homem aqui que tiver dificuldade em reconhecer que essa é a nossa natureza. A natureza da mulher é muito simples, ela vai lá diante do espelho, ela vai se embonecar, e aí o marido fala assim, amor, você está tão linda. Ela fala, tipo assim, né, não importa a sua opinião, quero ver a fulana, como que ela vai estar, eu duvido que ela vai estar melhor que eu duvido que o vestido dela vai ser mais bonito que o meu. E aí o marido fala assim, amor, esse branco ficou legal. Aí tira o branco, põe um rosa. Aí o marido fala assim, amor, o branco estava mais bonito que o rosa. Pois é, por isso que eu tirei. Porque a sua opinião não vale, não conta. E mulher, é a natureza humana. Queridos, a gente tem que reconhecer uma coisa. A natureza humana, ela continua em nós. E se a gente não abre mão dela para viver a vontade de Cristo, para deixar Jesus moldar a gente cada dia. E assim como Paulo, muitas vezes sofrendo. Vocês acham que Paulo sofria? E alguns dizem assim, o espinho na carne talvez fosse a cegueira, o espinho na carne era porque ele era míope. Eu sinceramente não sei, também não estou muito interessado em saber qual era o espinho na carne. Mas uma coisa é fato, um cara que tem aquela natureza que ele tinha, ele teve um encontro com Deus, mas a natureza dele continuava lá, cutucando. Ou vocês acham que agora ele não sentia mais vontade de fazer nada? Duvido muito. Ser humano. Se fosse assim, Pedro, depois da primeira aparição de Jesus e o primeiro chamado, ele já não tinha feito mais nenhuma bobagem. Pedro vai até a ressurreição de Cristo fazendo atrapalhada. Depois é que deu uma acertada, mas até Jesus ressuscitar, ele está ainda todo atrapalhado. É a natureza dele vindo à tona. Até o momento que Jesus fala assim, aparta. Você está deixando Satanás te usar. Amados, quando o Mestre nos chama para caminharmos com Ele, para seguirmos, é abrir mão da nossa natureza, das nossas vontades, dos nossos horários, dos nossos princípios, muitas vezes até dos ensinos familiares, porque às vezes a gente aprende coisa equivocada, não é porque os nossos pais não gostavam da gente. Vocês acham que meu pai me ensinou que não podia tomar banho depois de comer porque ele não gostava de mim? Queria que eu ficasse sujo? Porque ele tinha medo que eu morresse. E eu já falei para vocês que foi um trauma quando eu casei e a Renata acabava de comer e ia tomar banho. E eu falava assim, ai meu Deus, eu vou ficar viúvo. E eu falava assim, para com isso, você vai tomar banho agora. Ela, qual o problema? Não pode. Por que não pode? Porque não pode. Porque meu pai falava que não podia. Tá, o seu pai, mas meu pai ensinou que pode, então. E ela tomava banho e não morreu até agora. Meu pai me ensinou que não podia varrer a casa depois das 18 horas. Porque ele não gostava de mim? Porque ele queria ver a casa suja? Porque ele aprendeu assim de alguém. Então, às vezes abrir mão, abrir mão daquilo que a gente aprendeu.
Porque talvez você tenha aprendido, e eu aprendi com meu pai, que ir lá na Aparecida do Norte, atravessar aquela passarela e me prostrar diante lá da imagem da Aparecida e acender uma vela com o formato da minha cabeça, ia fazer com que a minha cabeça fosse uma cabeça boa. E ele não fez isso com raiva de mim, nem para me expor. Foi porque ele aprendeu assim. E quando o Senhor diz assim, olha, você precisa abrir mão de você mesmo, abrir mão das suas vontades, dos seus costumes. A gente tem que abrir mão disso para dizer assim, Senhor, eu quero te seguir, aonde for. Aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor disser que é para ir, eu vou. Porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Eu sei que o Senhor vai estar à frente. Eu sei que o Senhor vai estar ao meu lado. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que o Senhor não vai me deixar afundar. Lembram do que eu falei há uns dias atrás sobre Pedro? Pedro começa a andar sobre as águas, e aí o vento, alguma coisa tira a sua atenção. Mas Jesus estava lá para estender a mão. Seria triste a história de Pedro. Já pensou? Pedro, morre afogado aquele que achou que ia andar sobre as águas. A manchete em Jerusalém: onde estava o mestre? E aí a foto de Pedro assim afundando, o último dedinho dele assim afundando, ou então só as bolinhas assim, afogou. Seria trágico, cômico. Eu poderia dizer assim, onde estava o mestre quando disse para o Denilson, vai, larga lá o seu serviço, larga o seu trabalho, porque eu vou fazer de você um pastor. Onde estava o mestre? O mestre estava comigo, ao meu lado. Mesmo quando a gente passou dificuldade, mesmo quando a coisa apertava e a gente olhava assim e falava assim, não vai dar. E aí o irmão ia lá e falava assim, ô pastor, e aí, vamos comer uma pizza? Aí você fala assim, ô papai, obrigado, Senhor. Eu não ia aguentar pão com margarina de novo. Quando o irmão vai lá e fala assim, pastor, como é que está a escola do Luca? E aí você assim, com o coração apertadinho, você fala assim, irmão, não, nós estamos acertando. Não, estamos acertando não, pastor, como é que está? Irmão, tá, né, mas a gente vai acertar, até o final do ano aí, vai vir o 13º da Renata, né? Pastor, mas nós estamos em maio, até o final do ano, como é que vai ser? Só pela graça, meu irmão, só pela graça. E aí depois o irmão vai lá e acerta lá 2, 3 mensalidades que você não tinha condição de fazer, e aí você fala assim, é verdade, vale a pena seguir o mestre. Vale a pena deixar tudo e seguir o mestre. Mas pastor, o senhor não estaria ganhando mais hoje se eu tivesse continuado com o seu escritório? Com certeza, querido. Talvez estivesse como aquele jovem, entristecendo o coração do Senhor. Não que eu não entristeça, de vez em quando é óbvio, né? A gente dá umas rateadas aí, Deus deve falar assim, rapaz. Mas vale a pena seguir o Senhor. E eu quero que você guarde isso nessa noite, querido. Você não vai seguir em vão. O Senhor vai estar contigo. Ele não vai te abandonar em tempo algum. Ele vai ser presente. Pode ser a pior dificuldade. Pode ser o pior temporal. Pode ser o monte mais alto, intransponível. O Senhor vai estar contigo. Ele tem estado comigo a cada dia, a cada manhã. E eu tenho certeza que Ele vai estar contigo também. Em nome de Jesus. Amém, queridos?